Olá, você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade, com muito prazer, com muita alegria, que estamos iniciando mais um podcast da Legalidade, um espaço democrático, de diálogo, de reflexão, para que possamos abordar as pautas mais relevantes da nossa sociedade brasileira, convidando lideranças de todos os estados da nossa federação. Portanto, contamos hoje com a presença e participação do advogado, economista, servidor e servidor da Receita Federal, professor universitário, doutor Reginaldo Bassi. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Alan. É sempre importante a gente conversar um pouco sobre política, conversar sobre o PDT e o papel do nosso partido na política nacional, na política de cada estado e na política de cada município. O PDT tem um papel importante a ser desenvolvido neste processo da política nacional, que eu acredito que dará a todos nós muitas alegrias no futuro muito próximo. Tá certo. Doutor, o que lhe motivou a entrar para a política, para a vida pública, mesmo tendo uma consolidada carreira profissional, tanto na área do direito, da advocacia, no ramo da economia, como professor universitário, acadêmico, fazer a diferença na política do Brasil? Eu sempre atuei na política, não na política partidária, né, Alan? Na verdade, eu começo lá na década de 70, 80, no movimento estudantil. Eu fui presidente do Diretório Central de Estudantes da Universidade Católica, fui presidente do Diretório Acadêmico de Economia, fui coordenador do Diretório do Centro Acadêmico Ferreira Viana, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas. Eu passei pela União Pelotense de Associações e Moradores de Bairros. Estive, inclusive, no primeiro CONAN, em 1985, na cidade de São Paulo. Enfim, e depois disso ingressei na Receita Federal, fui presidente da Associação do Rio Grande do Sul e depois o primeiro presidente do Sindicato Nacional da Receita Federal. Vim para Brasília por essa razão, né, onde estamos agora. E, na verdade, depois disso ainda fui coordenador geral do Fórum de Carreiras e Categorias Típicas de Estado, que envolviam aí mais de 20 entidades de servidores públicos federais, das chamadas carreiras estratégicas. E quando saio da Receita e começo a advogar, na gestão de 2010 a 2012, eu sou conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, que é quando eu retorno para Pelotas no ano de 2012. Então, eu sempre participei da vida política, não da vida política partidária, propriamente dita, mas da vida política lato sensu. E ingressar na política, mesmo depois de ter passado pela Receita Federal e ter construído uma carreira jurídica importante em Brasília, com o escritório que eu mantenho aqui até hoje, eu acho que é uma responsabilidade, porque a gente traz o conhecimento do setor público, de quem já trabalhou numa instituição de referência que é a Receita Federal, de alguém que é um profissional liberal e trabalha com a iniciativa privada e trabalha na iniciativa privada. Essas experiências nos qualificam, acredito eu, para representarmos a cidade de Pelotas, a Zona Sul, a metade sul do Rio Grande do Sul, na Câmara Federal. Tá certo. Uma brilhante caminhada profissional, política, que com certeza lhe dá toda essa credibilidade, né? Mas esse ano é um ano eleitoral, 2026, a gente tem eleições, e o seu nome está sendo muito bem cogitado como pré-candidato a deputado federal, né, representando a região sul do estado do Rio Grande do Sul, região ali de Pelotas, uma região importantíssima do nosso estado do Rio Grande do Sul, que precisa uma representação política incisiva, com conhecimento, e com certeza o senhor está preparado, tem conteúdo para representar aquela parte do nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu queria lhe perguntar, como pré-candidato, né, já escolhido pela Nacional do PDT, também pela Executiva Estadual do partido, onde o senhor recebeu essa convocação para participar desse pleito eleitoral,
não somente eu, como todos os que acompanham a Rádio Legalidade, gostariam de saber as suas principais prioridades propostas para a região. Bem, eu começo falando no sentido mais amplo, porque, acima de tudo, eu defendo as bandeiras, o ideário trabalhista. Eu acredito na mediação do capital e o trabalho. Eu acredito na defesa da soberania nacional. Eu acredito na educação como uma ferramenta de alavancagem social. E eu acredito num projeto de desenvolvimento. Por que eu faço esse preâmbulo para dizer sobre a Zona Sul e a metade sul do estado do Rio Grande do Sul? Porque tu também és gaúcho e tu sabes que a metade sul ficou abandonada por muito tempo. E apesar de termos um governador de Pelotas, quase 8 anos de mandato, ele não teve um olhar carinhoso, um olhar cuidadoso para a nossa região. A região sul do estado é a região mais pobre do estado do Rio Grande do Sul e carece de um projeto de desenvolvimento regional. E aí entra o PDT, que defende um projeto de desenvolvimento nacional e, obviamente, que esse projeto de desenvolvimento nacional ele é ancorado em projetos regionais, em projetos locais, para que a gente alavanque o desenvolvimento do país como um todo. Então, esse é o principal atributo da nossa pré-candidatura, ou seja, ser capaz, ser o articulador. Esse é o meu papel que eu quero desempenhar, se assim for a vontade dos nossos eleitores, né? E hoje eu proponho isso como pré-candidato. Eu quero ser o articulador das forças políticas, econômicas, sociais e do conhecimento, ou seja, articular todos esses atores para a construção de um projeto de desenvolvimento regional sustentável, né, econômico e social, para que a gente garanta para aquela região sul, para a minha região sul, para a minha Pelotas, onde eu nasci, realmente uma qualidade de vida, uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, e a felicidade das pessoas, que a política tem que trabalhar para isso, para servir as pessoas e deixar as pessoas felizes e com mais qualidade de vida. Não tem dúvida, né, que o trabalhismo, o PDT lá no Rio Grande do Sul, vive um bom momento. A gente tem candidaturas extremamente qualificadas a deputados estaduais, uma bancada boa. Vamos também ampliar a bancada federal, né, com certeza. E o senhor é um pré-candidato forte, né, muito qualificado e preparado para isso, para assumir uma vaga. Mas eu gostaria de comentar também e conversar com o senhor a respeito da nossa pré-candidata a governo do estado, nossa querida Juliana Brizola, que vem liderando uma frente de 8 partidos, onde o PT, o Delgar Preto, é o candidato a vice-governador. Toda uma estrutura que soma muito e ela vem se destacando a cada dia, inclusive nas últimas pesquisas recentes, o que isso representa para nós, trabalhismo, o que nós do Rio Grande do Sul podemos esperar se chega, né, consolidar realmente a candidatura da Juliana Brizola no Piratini. Bem, eu acredito na candidatura da Juliana Brizola. Acredito que o PDT no Rio Grande do Sul está sendo liderado por uma mulher que tem um olhar, que tem a sensibilidade de alguém que vai fazer uma gestão, não para A ou para B, mas de alguém que vai governar para todos os gaúchos e todas as gaúchas. Juliana Brizola tem essa sensibilidade. Inclusive, ela começa a sua caminhada na sua pré-candidatura à governadoria do Rio Grande do Sul, pela Zona Sul do estado. E ela deixa claro para todos aqui em Pelotas, lá em Pelotas, todas as pessoas da Zona Sul, que ela vai ter um olhar cuidadoso por saber das dificuldades da nossa região. Sem dúvida nenhuma, Juliana Brizola resgata o legado do seu avô, Leonel de Moura de Brizola, né? Resgata esse legado e traz junto com esse legado toda a luz que Brizola jogava sobre a política, que realmente depois dele a gente não viu líderes capazes de trazer luz à política. Aliás, vimos muita gente trazendo trevas à política brasileira. E Juliana traz consigo esse legado de luz, esse legado brilhante do seu avô. Acredito que ela será muito importante para a reestruturação do estado do Rio Grande do Sul, para que a gente retome posições que nós estamos hoje completamente estupefatos. Por exemplo, o Rio Grande do Sul é o antepenúltimo estado da federação
quando a gente trata de educação. Antepenúltimo. Isso é um absurdo. Nós sempre estivemos à frente de todos os demais estados brasileiros. E a Juliana sabe da importância da educação, a Juliana sabe da importância da educação integral para garantir não só o futuro dessas crianças, mas garantir também o futuro do estado do Rio Grande do Sul. A educação, sem sombra de dúvida, é a bandeira, né, do PDT, né, as diretrizes, né, do Leonel Brizola, também do Darcy Ribeiro, implantada não só no Rio Grande do Sul, como também no Rio de Janeiro. Então, é um bom momento para o PDT retomar o governo, para que essa visão, assim como o senhor colocou com muita propriedade, de soberania nacional, através da educação, qualificando a criança, o jovem, o adulto, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária, consciente dos seus deveres e das suas obrigações. Eu acredito, né, muito em educação para que a gente possa ter desenvolvimento sustentável. Então, também a Juliana representa as mulheres, como o senhor colocou, né? E hoje em dia, com um índice alarmante de feminicídio, é uma pauta que ela vem abordando muito. Também a questão da atuação dela como deputada estadual foi contra a privatização da Corsã, que hoje está um caos a distribuição de água no estado. A questão dos pedágios também lá no estado do Rio Grande do Sul, a população não suporta mais a taxação. Então, eu gostaria que o senhor comentasse, o senhor que é economista, né, que tem uma visão, que tem conhecimento, né, tem bagagem política para representar essa região, o que o senhor vai trazer para a pauta no Congresso Nacional, se for eleito nas eleições de 2026? Bem, no que diz respeito à educação, que para mim é uma pauta prioritária, porque eu sou fruto de uma educação de qualidade da década de 70, né? Então, as escolas públicas eram muito melhores do que as escolas privadas. Tanto é que as pessoas disputavam vagas nas escolas públicas. Então, eu sou o próprio exemplo de alguém que, saindo de uma família pobre, né, consegue ser economista, advogado, pós-graduado e etc. e tal, quando o que hoje é bastante dificultoso, tendo em vista que a qualidade do ensino caiu absurdamente, principalmente do ensino público. Mas eu tenho uma questão, um ponto específico quanto à educação, e que é uma coisa que eu quero trazer para a Câmara Federal e que eu quero garantir, pelo menos, que Pelotas e a região sul do estado sejam inovadores nesse processo. Alain, é fundamental garantir a alimentação de qualidade para as crianças de 0 a 6 anos. Quando eu digo isso de 0 a 6 anos, não é porque eu quero essa idade, é porque nessa idade o cérebro ainda está em formação. É preciso garantir todos os nutrientes para que depois nós não tenhamos no futuro déficit intelectual ou até psicomotor, em razão da falta de alimentação num período que é crucial para as crianças. Então, eu quero estabelecer em Pelotas e na Zona Sul um programa de alimentação para erradicar a subnutrição nas crianças de 0 a 6 anos, para garantir não só o futuro delas, mas também o futuro do estado do Rio Grande do Sul e o futuro do Brasil. Do ponto de vista do desenvolvimento, a minha ideia, além de articular os atores, é, obviamente, ficar atento e trazer para o debate no Congresso Nacional a Bacia Pelotas. A Bacia Pelotas, não sei se tu sabes, tem hoje aproximadamente, os estudos apontam, 15 bilhões de barris de petróleo na nossa região, e a Petrobras acabou de dizer que Pelotas sediará todo o centro de estudos, de prospecção, de pesquisa da Petrobras nos próximos anos. Isso dará à região, certamente, um novo norte, uma nova perspectiva de desenvolvimento. Mas isso precisa ser debatido. Como nós vamos fazer isso, né? Junto com a sociedade e o Congresso Nacional, a Prefeitura local e o governo do Estado. É preciso que todos nós estejamos sintonizados para que realmente possamos fazer da Bacia Pelotas, a exploração de petróleo na nossa região, um projeto de desenvolvimento econômico e social sustentável de longo prazo. Eu acho que é fundamental trazer esse debate para o Congresso.
Outro debate importante é a questão tributária. Eu, como trabalhei na Receita Federal, eu tive o privilégio de acompanhar a centralização, a concentração das receitas em Brasília, né? E as pessoas me perguntam, mas como assim? Bem, basta ver a quantidade de prefeitos e governadores que vêm de Pires, em Brasília, buscando recursos, para a gente entender que é uma concentração exacerbada de recursos públicos em Brasília. E como é que isso se deu, né? Esse é o grande debate. Quer dizer, como é que aconteceu isso e a gente não viu? Não, a gente viu. Quando Fernando Henrique começa esse processo de aumentar as alíquotas das contribuições sociais, ele começa a colocar mais dinheiro no governo federal. Quando ele cria, por exemplo, outras contribuições sociais, como a CID, ao invés de criar um imposto sobre combustível, ele me cria uma contribuição sobre o combustível, ele está apontando para a nação e dizendo, eu não vou dividir os recursos do tributo sobre os combustíveis. Por quê? Se for imposto, eu tenho que dividir porque a Constituição Federal assim determina. Porém, se eu crio uma contribuição, eu não preciso. Então, você vai lembrar, alguns anos atrás, as alíquotas de PIS e COFINS eram 0,65% e 1%. Hoje pode chegar a 9,25%, as mesmas alíquotas. A contribuição social sobre o lucro líquido era 1%, hoje é 10%. Então, o governo criou uma metodologia de concentração de receitas aqui em Brasília. E isso, obviamente, foi retirando poder dos estados e dos municípios. E aí, eu diria que o grande debate que tem que ser feito no Congresso Nacional é um novo pacto federativo. Porque essa reforma tributária que foi aprovada e que já começa a ser adiada, ela já aponta para vários problemas gravíssimos que nós vamos enfrentar ali na frente na questão econômica e na questão tributária. Porque não só a arrecadação que está se prevendo, a partir dela, também colocará em xeque a produção, também colocará em xeque o setor produtivo, que efetivamente vai sofrer um bocado nesse processo. Então, nós temos muita responsabilidade também no que diz respeito a fazer esse debate da reforma tributária, adequando essa reforma à realidade dos municípios, dos estados e da União. E mais do que isso, adequando essa reforma tributária, que já está aprovada, mas a gente pode fazer ajustes nela, de maneira que ela realmente atenda aos trabalhadores e às trabalhadoras brasileiras e também o setor produtivo brasileiro. Então, tem muitos pontos que nós temos que trazer aqui para Brasília. Outro ponto que eu acredito que é fundamental, né, dentro daquilo que a gente chama de reforma tributária. Cadê o imposto sobre grandes fortunas, né? Quer dizer, por que nós não estamos tributando? Por que nós ainda somos o país que menos tributa, por exemplo, o ITCD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação? Quando lá fora, alguns países chegam a tributar até 55%, e nós aqui ainda estamos com alíquotas bastante módicas. Eu acho que quanto maior o patrimônio, maior deve ser a alíquota, de forma progressiva. Claro que não vamos taxar em 100%, mas temos que taxar talvez até 20%, 25%. Hoje eu acho que está em 3%, 6%. Entre 3% e 6%, e eu acho que chega entre 4% e 8% em alguns lugares. Assim. Então, isso varia. Então, essa alíquota poderá ser mais progressiva. Enfim, nós temos uma infinidade de assuntos que um deputado federal pode e deve debater com seus pares aqui no Congresso Nacional. O que a gente não pode, e é essa a minha grande crítica, é reduzir o papel do deputado federal a mero corretor de emendas impositivas. Isso a gente não pode fazer. Né? O deputado federal tem que ter preparo, conhecimento, qualificação para que ele possa defender as grandes causas do Brasil. Defender a nossa soberania, defender a nossa economia, defender um sistema tributário que não seja regressivo, mas sim progressivo, defender a educação como instrumento, como ferramenta para alavancagem social. Enfim,
Nós temos grandes debates nacionais que precisam ser levados a sério por pessoas que tenham capacidade e conhecimento para fazê-lo. Não podemos apequenar o cargo de deputado federal, transformando os deputados federais em meros agentes corretores de emendas impositivas, que o camarada sai, leva um chequinho para uma instituição, leva para outra e lacra na internet. Isso não é política. Isso não é política, isso é qualquer outra coisa, mas não é política. A política a gente faz para servir as pessoas, para servir a sociedade, para servir ao Brasil. E é assim que eu me coloco como pré-candidato a deputado federal. Tá certo, com uma consciência bem clara, né? Que a emenda parlamentar ela é importante para o desenvolvimento local, mas principalmente a transparência com a coisa pública, né? O enxugamento da máquina, o gasto sério e responsável. O senhor também tem um compromisso muito claro com a questão dos privilégios dos deputados. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco. Eu acredito que toda vez que uma categoria ela cria para ela privilégios, garantias, né? Benefícios, ela se distancia da massa dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, ela se distancia do povo brasileiro. O deputado ele tem que viver próximo da sua população, dos seus eleitores, dos seus iguais, para compreender os problemas, para compreender as agruras, as dores, os sofrimentos, as lágrimas. Quando você se distancia disso, você se torna uma casta. E aí, esse é o grande debate que eu também quero trazer ao Congresso Nacional lá. Qual é? Cara, a gente está numa situação em que não se trata mais de trabalho versus capital, né? A gente não está trabalhando só com isso. Nós temos dentro do Brasil, agora, um outro debate que é anterior a essa mediação entre o capital e o trabalho, que é a questão das castas que foram criadas nos últimos 30 anos. A casta do judiciário, a casta do legislativo, a casta das carreiras estratégicas de Estado. Ou seja, se criou no Brasil castas de servidores que hoje merecem uma atenção, né, como está fazendo o Supremo agora, através do ministro Fachin, né? Dizer, opa, gente, para aí, não dá para pagar salário de R$400 mil para um desembargador estadual aposentado. Isso é uma afronta, é um assinte ao povo brasileiro. Né? Nós precisamos resolver isso. Essa casta, ninguém está dizendo que eles tenham que ganhar mal, quero deixar isso claro. Podem ganhar bem, sim, mas tem que ganhar bem dentro daquilo que a Constituição determina. Ou seja, existe um teto e esse teto tem que ser respeitado. Então, além disso, é preciso que não haja privilégios. Eu não posso ser deputado federal por 1 ou 2 mandatos e depois ter o meu plano de saúde custeado pelo povo brasileiro o resto da minha vida. É verdade. Porque, na verdade, isso é um munus públicos. Eu estou abrindo mão da minha vida privada para ser um servidor público, né, por um determinado período, que pode ser 4 anos, 8 anos, 12 anos. Então, assim, nós temos que repensar esse processo político brasileiro, nós temos que repensar o próprio processo eleitoral, com todo o respeito, aqui não vai nenhuma crítica a ninguém, mas imagina quem é pré-candidato e não é deputado federal e não tem as emendas impositivas, e não tem a estrutura de gabinete, e não tem os correios para fazer a sua contabilidade, e que não tem as passagens de avião, e que não tem o combustível pago, e que não tem o plano de saúde pago. Imagina, isso é igualdade de situação entre os candidatos? Claro que não. Por quê? Porque o modelo ele existe hoje para manter quem está aí, ficar aí. Um ou outro vai conseguir chegar, né? Vai nadar e vai conseguir botar a cabeça para fora. Porém, são muito poucos. Esses privilégios, essas prerrogativas de foro, esses benefícios, eles precisam ser repensados. Porque nós não podemos nos distanciar daquilo que é o povo brasileiro. Nós não podemos ficar longe daqueles que nós dizemos representar. Portanto, o debate que eu quero trazer para a Câmara é muito esse. É um debate ético. Qual é o papel do deputado federal, do senador, na defesa dos interesses reais do povo brasileiro, da soberania do Brasil, né, e da nossa economia nacional?
É um debate de extrema importância, né? Porque realmente é muito desigual o processo eleitoral. Como o senhor bem colocou, o mandatário, inclusive agora, a semana retrasada, o Congresso Nacional aprovou autorizando os deputados a destinar emendas no período eleitoral. Ou seja, é mais uma aprovação aí para que beneficie os mandatários. E aí aquele que não tem mandato, ele larga parado, enquanto o mandatário, aquele detentor de mandato, já sai correndo com estrutura de gabinete, com recursos. Então, realmente esse tema deve ser abordado para que a gente possa ter mais democracia, né, justa, igualitária, para que os próximos, não só os gestores, mas também os representantes da Câmara e do Senado, possa dar uma oxigenada, botar sangue novo, trazer novas propostas, novas ideias, porque senão fica sempre os mesmos. Eu acho que essa alternância é importante. Eu também acredito, tanto é que há muitos anos atrás alguém me perguntou se você tivesse a possibilidade de fazer uma reforma política e tivesse um ponto específico que você gostaria de aprovar, qual seria? Eu disse para esse repórter que me entrevistava, meu filho, uma única coisa, 2 mandatos e acabou. 2 de vereador. Depois ele vai ser estadual, vai ser federal, vai ser senador, vai ser governador. 2 de estadual, vai ser outra coisa. 2 de federal, vai ser outra coisa. Não pode repetir o 3º mandato. Por quê? Exatamente para propiciar a oxigenação, novas cabeças, novas ideias, chegando ao Congresso Nacional, chegando à Assembleia Legislativa, chegando à Câmara Municipal. Desta forma a gente oxigena, dessa forma a gente coloca mais pessoas a serviço da comunidade e eu, sem dúvida nenhuma, acredito que seria de grande utilidade ainda hoje para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e para Pelotas. Tá certo. Doutor, o senhor já falou a questão da educação, como foi importante não só na sua vida, mas também para quem é carente, precisa de acesso à educação de qualidade. Mas hoje, no estado do Rio Grande do Sul, a gente vive um momento onde a educação pública está em risco, com discursos, inclusive, da extrema-direita, de privatização da educação pública. O senhor, como pré-candidato, qual a sua ideia? Bem, a minha ideia é defender a educação pública a qualquer preço. Acredito mais do que isso, não basta defender, é preciso ter recursos, trabalhar para que mais recursos venham para a gestão da educação no estado do Rio Grande do Sul. Eu sou completamente contrário à educação privada, seja ela com a compra de vagas, né? Seja ela atribuindo a entidades privadas o ensino infantil, fundamental e de 2º grau, que agora é ensino médio, né? Eu sou meio antigo, por isso que eu ainda confundo aqui. Eu já passei por tantas transformações na educação, né? Que a gente vai perdendo a nomenclatura atual, mas o ensino médio. Então, na prática, o que a gente precisa é garantir uma educação pública de qualidade, garantir que os professores tenham o ferramental, a reciclagem, a formação adequada para que eles possam exercer o seu trabalho com dignidade e, obviamente, remunerar os professores de forma condizente. Aliás, ninguém no Brasil deveria ganhar mais do que um professor. Na minha opinião, e alguns países do mundo estão experimentando isso, o professor é a profissão mais bem paga. E deve ser mesmo, porque eu não seria advogado sem um professor. Você não seria um advogado sem um professor. Ninguém teria suas profissões sem os professores. Os professores são essenciais em nossas vidas. Eles são peças fundamentais para que nós sejamos o que somos hoje. Ou seja, não há cidadão com caráter, não há cidadão com ética, não há cidadão honesto, não há cidadão bem formado se não houver bons professores. Então, qualificar a educação em todos os seus aspectos é uma luta do PDT e é uma luta minha, pessoal, como pré-candidato, e é uma luta de Juliana Brizola, com certeza. Eu costumo dizer que a educação não tem preço, né? É diferente de um objeto, tem valor, mas no momento que a gente adquire, a gente pode perder. O conhecimento
a gente não perde e é para a vida toda. Então, é impagável. E investimento em educação é fundamental para que a gente chegue a um patamar de desenvolvimento. A gente tem aí China, né, esses países desenvolvidos, eles só conseguem chegar, furar a bolha, né, e competir com grandes potências no momento que tem tecnologia, que tem conhecimento, que tem estudo, tem capacitação e, claro, esforço, né, e dedicação. Eu acredito no povo brasileiro, com certeza a sua pré-candidatura, né, é numa região estratégica do estado do Rio Grande do Sul, né, vai representar todo aquele sul lá onde o PDT tem o único candidato e também representando aí a esquerda, né, e centro-esquerda, o senhor com uma visão muito clara aí de nacionalismo, de defensor da escola pública. É isso que a gente precisa para o fortalecimento cada vez mais do nosso estado. Eu acredito um estado forte, para que a população, né, tenha toda aquela estrutura que precisa para uma boa sobrevivência. Eu lhe agradeço a sua participação aqui na Rádio Legalidade. A gente quer ser parceiro nessa caminhada, lhe admiro a sua coragem, a sua dedicação com a vida pública. Com certeza tem muito a contribuir com a nossa população do Rio Grande do Sul e também com o do Brasil pelo um todo. Eu quero deixar a palavra agora à sua disposição para as suas considerações finais. Obrigado, Alan. Obrigado a todos que estão nos ouvindo nesse momento, estão nos vendo nesse momento. Eu acho que nós estamos vivendo um momento crucial para o trabalhismo no estado do Rio Grande do Sul. Ali é o berço do trabalhismo. Nosso estado é o berço do trabalhismo e nós temos uma oportunidade única de realmente restabelecer os princípios, todo o ideário trabalhista em todo o nosso estado. Então, eu quero convocar, né, a todos os gaúchos e gaúchas, né, de Pelotas, da Zona Sul, do estado do Rio Grande do Sul, para que acompanhem, para e passo, todo dia, o processo político, para que possam perceber quem são os candidatos que estão aptos a representar o estado do Rio Grande do Sul na Câmara e no Senado. E, obviamente, prestar muita atenção na nossa candidata ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Juliana Brizola. A sua capacidade, a capacidade da Juliana, a sua sensibilidade poderão mudar o status e as condições do estado do Rio Grande do Sul. Como ela mesmo diz, o Rio Grande pode mais. Muito bom. Até a próxima. Obrigado.